Abra sua Bíblia, no Evangelho de Mateus. Capítulo 9. Verso de número 35. Amém, irmãos? Pastor Luciano me deixou à vontade, mas eu, ainda assim, Deus colocou no meu coração para falar um pouco exatamente sobre aquilo que vocês estão começando a vivenciar. Que agora, vocês fizeram um curso, mas agora eu vou sentar com o ministério, para poder orar, avaliar cada um de vocês. O curso não definiu nada que vocês vão ser diáconos. Por quê? Porque tem alguns critérios. E a gente vai olhar para todos eles. Porque só pode se levantar para ensinar quem senta para aprender. E existe um lugar na igreja. Eu não estou chamando a tua atenção porque você não veio na escola bíblica, porque eu já disse que eu não vou mais chamar a atenção da igreja por isso. É uma responsabilidade de vocês, e Deus colocou isso no meu coração. Mas um dos critérios é que o diácono seja um aluno assíduo da escola bíblica. Tem que ser assíduo. Ah, mas tem diácono que já está exercendo a função e não é assíduo. Aí você tem que observar se não é por ausência, por escala de trabalho, tem várias observações. E se for por relaxamento, ele deixou de ser modelo para você. Aí eu posso dizer para você, olha para mim. Amém? Não é com soberba que eu falo isso. É para dizer para você que eu luto para ser exemplo para cada um de vocês aqui. Amém? Cheguei cansado de viagem na quarta-feira. Podia ter ido direto do aeroporto para casa, porque eu estava vindo de um período de trabalho. Longe de casa, longe da família, mas eu vim direto do aeroporto para cá. Por quê? Porque eu amo estar na casa de Deus. Estar na casa de Deus é o meu alimento. Não é, pastor, você fez um esforço? Não, é um prazer para mim, não é esforço. Amém? Eu fico desesperado quando eu ouço alguém dizer assim, eu não vou para a igreja porque eu estou cansado. Eu fico imaginando o irmão chegando na igreja, pegando uma enxada, virando um concreto, batendo uma laje. É isso que eu imagino. E na igreja você não faz nada disso, irmão. Você chega aqui, você senta, você ouve a palavra e você é abençoado e alimentado por ela. Você adora o Senhor, você ainda ganha de presente a presença dele na sua vida. Amém? Glória a Deus. Então vamos lá para a palavra. E eu quero falar exatamente sobre isso. Eu quero falar um pouco, o tema dessa mensagem é o funil do Evangelho. Pastor, funil do Evangelho, sim. O Evangelho tem um funil. E no final desse funil existe uma palavra que já está determinada, já foi liberada. Então você tem que entender o seguinte, no funil do Evangelho ninguém vai escapar dele. Ninguém. Repita comigo, ninguém. Ninguém vai escapar desse funil. Esse funil, a cada dia mais, todos estarão convergindo para o final dele. E o que a gente vai encontrar no final desse funil? A gente vai encontrar Jesus dizendo, todo joelho se dobrará e toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor. Então, é bom que você comece a entender isso e começar a entender e na sua consciência e no seu espírito entender que você querendo ou não, você aceitando ele ou não, um dia todo joelho vai se dobrar. E é bom que se dobre antes desse grande dia. Amém? E você não veio aqui para sair daqui assustado. É só a palavra que eu estou dizendo para você. Todos nós, um dia, nós estaremos diante do Senhor. E Ele, na sua palavra diz que é como uma grande rede que vai ser lançada ao mar. E a Bíblia diz que naquele momento os anjos separarão. Haverá uma separação
Alguns serão colocados para dentro do barco e outros não, serão devolvidos ao mar. Eu quero ser esse peixe que o Senhor vai colocar no barco dele. Amém? Então vamos lá para esse funil. Mateus capítulo 9, versículo de número 35, a gente inicia aí. E percorria Jesus todas as cidades e povoados, ensinando nas sinagogas, pregando o evangelho do reino e curando toda sorte de doenças e enfermidades. Vendo ele as multidões, compadeceu-se delas, porque estavam aflitas e exaustas, como ovelhas que não têm pastor. E então se dirigiu a seus discípulos e disse: a seara, na verdade, é grande, mas os trabalhadores são poucos. Rogai, pois, ao Senhor da seara que mande trabalhadores para a sua seara. Amém? Curva a sua cabeça mais uma vez. Pai santo e bendito, nós lemos a tua palavra, que é verdade e a vida. É luz para nós. E que ela seja desenvolvida de uma forma que alcance a profundidade que só a voz do Senhor pode produzir dentro de nós. Que o nosso coração esteja como um caminho livre, para que a tua palavra, ó Deus, como boa semente que é, produza em nós tudo o que ela pode produzir nessa noite. Senhor, em nome de Jesus, toma o nosso coração em tuas mãos, alcança a vida da tua igreja. No nome de Jesus nós te pedimos isso. Amém e amém. Queridos, nós estamos aqui diante de um grande momento de Jesus com os seus discípulos. Depois de Jesus fazer algumas obras aqui, curar algumas pessoas, manifestar um pouco daquilo que é descrito aqui nesse texto, porque esse texto no original ele denota um sentimento produzido dentro de Jesus, que brotou dentro dele, que vai muito além de um simples compadecer-se de alguém. Aqui a palavra, ela está aplicada a uma compaixão de Jesus pelas multidões que ele ministrava sobre elas. E o que é Jesus ter compaixão daquelas pessoas? Ter compaixão não é um sentimento de paternalismo. Não é isso. Porque alguém paternalista não sabe a essência do que é, na verdade, paternidade. Porque talvez você veja um órfão e você diga para ele: olha, a partir de hoje, pode se sentir meu filho. Eu sou seu pai a partir de hoje, mas depois você vai para sua casa e ele vai para dele, e ele continua na mesma realidade. Ou seja, simplesmente você não supriu a maior necessidade da ausência e da carência daquela pessoa. E quando a palavra diz que Jesus teve uma íntima compaixão daquelas pessoas, isso significa que cada pessoa que Jesus passava pela vida dela, ele não era simplesmente alguém que tocava na vida de um cego e ele começava a ver, não era alguém que tocava na vida de um paralítico e ele passava a andar, era alguém que antes de tocar dessa forma, ele se colocava no lugar daquela pessoa. Íntima compaixão é o sentimento que faz com que alguém sinta a dor que você sentiu. E é isso que ele está fazendo, porque isso vai culminar depois no que ele vai fazer na cruz. Mas a cruz na vida de Jesus já era uma realidade de todos os dias da vida dele. Por isso que algumas pessoas hoje têm desistido das batalhas, têm parado a sua caminhada, e às vezes por coisas simples, corriqueiras, banais, param a sua caminhada. Já viu alguém que parou porque se chateou com alguém na igreja? Quem já viu alguém aqui que parou por isso? Ah, eu me frustrei na igreja. Eu me feri na igreja.
e aí ela parou. Por que ela parou? Porque ela se feriu? Não, ela só parou porque na verdade ela ainda não descobriu o verdadeiro sentido do Evangelho, porque talvez ela tenha andado por lugares que estão mercantilizando o Evangelho, dizendo para você: é só vitória, você vai vencer. Você não vai vencer, você já é mais do que vencedor em Cristo Jesus. Você não vai vencer, não é uma promessa de uma vitória vindoura, é uma promessa que já é realidade para aqueles que creem. Mas qual a ótica que tem apresentado para você desse Evangelho? Porque o Evangelho de verdade não é esse. O Evangelho de verdade é aquele que você toma a sua cruz dia após dia e você nega a si mesmo e você segue a Cristo. Não é esse Evangelho que estão vendendo hoje, que em nome do amor você aceita todo mundo como ele é. Não, eu te aceito como você é, mas quando você entrar aqui, você tem que ser transformado, na medida que Deus quer te transformar. Eu não vou ter pressa com você, vou esperar todo o tempo da sua transformação, mas deixa eu te dizer uma coisa, dia após dia eu preciso ser melhor do que eu fui. Em nome do amor, às vezes a gente vai dizer o seguinte: não. E o que Jesus vai dizer na palavra? Vai e não peques mais. É uma prostituta? Vai e não peques mais. Alguns tinham doenças que não era por conta de pecado, mas alguns era, porque ele dizia: agora depois de ser curado, agora vai e não peques mais. E outros ele dizia: não peques mais para que não te suceda coisa pior ainda. Esse é o Evangelho de verdade. O Evangelho de verdade é alguém que está diante do Coliseu e alguém está dizendo para ele: ó, nega ao teu Deus, senão você vai ser jogado na cova dos leões. Então, aleluia, Senhor, estou indo então para as garras deles. Esse é o Evangelho de verdade. O Evangelho de verdade mostra para a gente alguns sinais do final dos tempos, e a gente vai avançar aqui na palavra e vamos falar um pouco deles. E talvez esse seja o motivo de algumas pessoas não se envolverem na obra de Deus e no reino. Pastor, mas todo mundo que se envolve, as lutas não intensificam? Às vezes sim, intensificam. E às vezes elas intensificam, não é para a sua morte, é para a glória de Deus. Davi ia para a batalha, ele ia com a armadura, mas no meio do caminho ele abre mão da armadura. Então a batalha que já era difícil sem armadura, agora com uma funda e 5 pedras é mais difícil ainda. Mas quanto mais difícil a queda do gigante, maior vai ser a glória de Deus na tua vida e na minha também. É fácil fazer a obra? Não, não é fácil. É difícil. Vocês estão... tem gente que vai dizer para vocês: e aí, subiram um degrau? Não, foram rebaixados. Desceram um degrau. Cada vez que você sobe num degrau de responsabilidade, não num degrau de posição, de hierarquia, porque, irmãos, a gente tem que abrir mão disso. Porque no céu para onde a gente vai, na hora que a gente chegar no portão do céu, e for anunciado o nosso nome, não será anunciado: o bispo fulano de tal chegou aí. Não, chegou o servo do Senhor, que perseverou até o fim, agora ele tem direito à coroa da vida eterna. Você pode levantar a tua mão e dizer: eu tenho direito disso. Amém? Vai pegar, tem gente que diz assim: vai pegar a luta agora. Não, meu irmão, você já está lutando desde que você foi gerado. Não tem nenhum gêmeo hoje aqui. Tem algum gêmeo aqui? Não, tem. Claro que tem. Cadê? A Giane e a Júlia. Aí. Quem é gêmeo? 2 venceram. Mas você que não é gêmeo com ninguém, você foi vencedor no meio de milhares e milhares. Já parou para pensar nisso?
Você foi vencedor, tinha um monte, tinha uma galera navegando junto contigo, lutando. Não, eu vou chegar primeiro, eu que vou. E tu deu pernada em todo mundo, e foi você que foi lá. A gente não pode falar muito claro, porque tem criança aqui, o horário não nos permite. Mas você já estava lutando desde a fecundação, você já foi um vencedor. Então agora a sua vida vai continuar sendo assim. Como eu perguntei aqui no domingo, acho que no domingo passado, quem aqui quer ser vencedor? Todo mundo levanta a mão. Agora, quem aqui quer luta? Ninguém quer luta. Então como que você vai vencer se você não quer luta? Para você ser mais do que vencedor, algumas lutas e batalhas, elas vão ser travadas na sua vida. Então Jesus vai mostrar um cenário para os discípulos, depois dele ter feito várias obras. Ele curou várias pessoas no capítulo 9. É uma sequência de curas que o Senhor faz, curas maravilhosas, como a mulher do fluxo de sangue, como a filha de Jairo. São várias manifestações da graça, da misericórdia de Deus sobre a vida de pessoas. E agora, no final desse capítulo, depois dele estar fazendo todas essas obras, ele olha para os seus discípulos e diz: olha, a seara é grande, mas poucos são os trabalhadores. Aí ele ensina um segredo. Ainda que a seara seja pouca, ele está dizendo: clame ao Senhor da seara para que envie os trabalhadores. O problema é que às vezes a gente fica reclamando na igreja. E eu já fui um reclamão. Pô, não tem ninguém para esse negócio aqui. Irmãos, quando eu estou vendo uma necessidade na igreja e eu não vejo ninguém se posicionar para ocupar aquele espaço que Deus está querendo, eu começo a orar. E sabe o que Deus faz? Deus envia de outro lugar. Por quê? Porque você não foi resposta. Hã? Fala, aleluia. Todas as vezes que eu não me posiciono, Deus não vai ficar esperando a sua boa vontade. Ele vai levantar outro no seu lugar. A quem enviarei? O profeta logo diz: envia-me a mim, Senhor. Então você não pode olhar necessidades no reino de Deus e ficar parado como se nada tivesse acontecendo. Levanta para fazer. Para de reclamar e dar vazão para os teus problemas, para as tuas dificuldades. Se você é ovelha dessa igreja, eu tenho autoridade para dizer isso para você, porque você nunca me viu parar. E já tive lutas e batalhas intensas. E às vezes, o problema todo é que as pessoas olham simplesmente para a escassez. Se você ficar só no primeiro dito de Jesus, olha, a seara é grande, mas poucos são os trabalhadores. Mas ele está ensinando. Não se acomode. Rogue ao Senhor da seara para que envie trabalhadores para a sua seara. O profeta Elias, Deus não fica esperando ele. Deus vai lá e diz para ele: o que tu está fazendo aqui, Elias? Se levanta, vai, para de marasmo. Você imagina um camarada que foi levantado para fazer a obra do Senhor, Deus botou corvo para sustentar ele. Não foram pessoas que levaram comida e bebida para ele, foi corvos. Que inteligência tem um corvo? Você já viu um corvo domado? Mas deixa eu te ensinar uma coisa. Para os propósitos de Deus, Ele usa quem Ele quiser. Ele usa gato, Ele usa cachorro, Ele usa corvo, Ele usa urubu. Ele usa quem Ele quiser. Ele usa baleia para pegar você, botar no ventre. Não, baleia não, porque não pode ser baleia. Mas um grande peixe para pegar você quando você é teimoso demais. Porque deixa eu te ensinar uma outra coisa também, que eu aprendi a duras penas. Existem coisas que Deus te chamou para você fazer específica, que se você não se posiciona, Ele vai te colocar, às vezes em lugares que você não queria estar,
para te aproximar do propósito de Deus. Então toma cuidado. Ah, Deus vai me deixar quietinho aqui o tempo todo. Cuidado. Porque às vezes Ele não vai fazer isso. Às vezes Ele vai fazer igual fez com Jonas. Mas às vezes, em algumas outras áreas da tua vida e da minha, Ele não vai ficar esperando a tua teimosia, a tua meninice. O que fazes aqui, Elias? Aí qual é a desculpa de todo mundo? Todo mundo já tem uma desculpa pronta. Qualquer coisa que você queira de desculpa já está pronta dentro de você. Se você quiser uma desculpa para não vir no culto de quarta-feira, você já tem. Quer uma? Vai estar cansado. Te ajudei já. Você quer outra? No domingo de manhã você vai estar com muito sono. As desculpas, elas já estão prontas dentro de nós. E Elias já tinha isso. Para quê? Para não fazer a obra. Mas a cada dia a gente vai indo para um funil de Deus. E às vezes a gente está passando apertos na nossa vida e a gente não está entendendo que o aperto é simplesmente um ajuste de Deus para te colocar no lugar que Ele deseja. E o que você vai esperar? Esse aperto? Se levanta. Para de bobeira. Para de reclamar, de murmurar. Para de olhar para tudo à tua volta, de dar desculpa. Existem pessoas aguardando a manifestação dos filhos de Deus. Seropédica aguarda a manifestação dessa igreja. Seropédica precisa ser tocada. Famílias precisam ser restauradas. Filhos precisam ser alcançados de novo. E quem Deus vai usar? A mim e você. Mas você precisa parar de dar desculpa. Elias, o que fazes aqui? Quando Deus te perguntar, no meio da sua crise emocional, porque Ele conhece você, Ele sabe da sua limitação. No meio da sua crise emocional, a única coisa que você precisa ser é verdadeiro com Deus. Elias, o que fazes aqui? Senhor, tenho sido extremamente teimoso. O Senhor me chamou para ser um profeta e eu tenho sido teimoso, tenho negligenciado isso, fiquei com medo de Jezabel e agora estou aqui na caverna. Isso era verdade. Mas o que a gente faz? A gente quer se esconder por trás das desculpas. E aí ele vai dizer o seguinte: eu tenho sido extremamente zeloso. Todos os teus profetas se dobraram a Baal e só eu fiquei. Euzinho, a última cereja do bolo, Senhor. O homem de oração, o mais santo de Israel ficou aqui. Só faltou ele dizer isso. Por quê? Porque está impulsionado pelas desculpas já prontas. E aí Deus vai de novo nele. Por quê? Porque Deus se depara com uma mentira. Todas as vezes que você falar uma mentira para Deus, talvez Ele te dê uma segunda oportunidade de você dizer a verdade. Aí Deus volta lá. Elias, o que você está fazendo aqui? Primeiro desculpa, eu errei na primeira. Primeiro ele diz que tem sido zeloso. E aí na segunda vez, ele disse que ele tem sido extremamente zeloso. Aí na terceira vez, o que ele ouve de Deus? Levanta, vai agora, unge Azael, rei da Síria, e unge Eliseu, filho de Safate, de Abel Meloá, profeta, no teu lugar. O que Deus estava querendo? Cuidar do coração do profeta. Para quê? Para que ele não vá para o final do funil, onde já não tem mais possibilidade de ajuste. Agora o que sobra para ele? Encerrar o seu ministério, sendo levado, é claro, de uma forma gloriosa por Deus, numa carruagem de fogo, sim, maravilhoso, mas é a abreviação
de um chamado profético de Deus na vida dele. Deixa eu te dizer uma coisa: não permita que as coisas de Deus nessa terra sejam abreviadas na sua vida. Se levante para fazer enquanto há tempo para fazer. Quantos jovens? Não, eu vou aproveitar a minha vida. Eu vou aproveitar a minha vida porque eu sou novo ainda. Cuidado, porque o tempo pode passar rápido demais e você não perceber. E quando você quiser voltar, você pode se deparar com pessoas como eu convivi com elas. Como a avó Neném, que me tocava intensamente no profundo da minha alma, quando eu ia lá, às vezes para ministrar na vida dela, ou para buscar ela, ou com alguém lá para fazer uma visita para ela, e com 85 anos ela dizia: como eu gostaria de estar indo para fazer visita para as pessoas com vocês, mas eu tomei a minha decisão tarde demais e eu não consegui. Você se apresenta para Deus, e Deus vai se aproximar de você. Mas você precisa ter lenha para queimar. Amém? Então isso é compaixão. É quando a gente se coloca no lugar de alguém. E Deus se coloca no lugar de Elias. Ele sabe o que Elias está passando. Ele sabe o peso de um chamado. Ele sabe a responsabilidade de alguém corresponder a um chamado de Deus na vida dele. Como eu estava dizendo hoje aqui. Hoje eu recebi um abraço de alguém e eu achei muito bonito da parte dela. Porque hoje na escola bíblica eu estava falando aqui, exatamente o estudo era quando pais sepultam seus filhos. E eu estava dizendo: olha, depois de sepultar meu filho, eu vim para a igreja, subi no altar e preguei. Por quê? Porque eu queria transparecer para a igreja uma fortaleza. Não, eu só queria continuar fazendo aquilo para o qual eu fui chamado. Em tempo de crise, pregando o amor do Senhor. Em tempo de paz, pregando o amor do Senhor. Em todo tempo pregando. E eu disse, eu fui criticado por isso. E aí eu recebi um abraço no final da escola bíblica: pastor, deixa eu te dar um abraço, me perdoa. Eu fui uma das pessoas que te critiquei. Que bonito. Vai crescer, vai avançar na fé. Por quê? Porque às vezes o que você olha não tem a ver com o que na verdade os teus olhos estão vendo. Porque por trás disso pode ter algo muito maior do que a tua compreensão e a minha também. Por isso que a visão precisa ser ampliada. Sabe, quando o profeta está lá no monte, Senaqueribe está vindo contra o povo de Israel. Sabe por que que o jovem profeta, aquele aspirante de um profeta, ele olha para a multidão enorme que está vindo, e ele está desesperado, dizendo: ai meu Senhor! E aí o profeta está olhando para o céu e está dizendo: Senhor, eu sei da limitação dele, então abre os olhos desse moço para que ele veja que maior são os que estão conosco do que os que vêm contra nós. O que é isso? É uma mentalidade de alguém que sabe quem está servindo, que ainda que um exército material e físico se levante contra nós, o Senhor é o nosso juiz em todo o tempo. Hoje eu recebi algo: pastor, temos que orar porque existe uma lei vindo aí contra a igreja, não sei o que. Irmãos, olha para o desenho do cenário da igreja. Se você acha que está ruim, sinto te informar, vai piorar. Pô, pastor, que desanimador. Não, vai piorar. É só você olhar para o princípio de dores. A palavra fala de cenários que eles já estão sendo desenhados, eles já estão acontecendo, e a igreja precisa entender que o lugar que ela fica não é num lugar de medo, mas é num lugar de segurança em Deus. Em Ti nós somos guardados. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Direi do Senhor, Ele é o meu refúgio, a minha fortaleza, a quem temerei? Esse é o lugar que a igreja fica nas crises, onde nós ficamos em Deus, na pandemia, onde nós permanecemos em Deus.
Quem vai fazer a diferença? A mentalidade que existe dentro de você. Qual é a sua mentalidade do reino? O que você enxerga do reino? É isso que vai fazer a diferença na tua vida e na minha vida. Amém? Mas vamos seguir aqui. Então, compaixão é isso, é uma interação, não é um sentimento superficial, passageiro ou paternalista. É a capacidade de sentir como o outro sente, colocando-se no lugar dele, buscando ver as coisas como o outro vê. Então, se Deus, Ele vê as pessoas assim, nós também devemos ver. Não, mas é Deus que vê, não. Olha qual o desejo de Deus. João 3,16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira... cadê vocês? Vamos de novo. Porque Deus amou o mundo... Esse é um desejo expresso de Deus. Ele não quer ninguém se perdendo. E aí você diz, não, mas isso é uma responsabilidade de Deus, não é nossa também. João 3,16, agora, se você não conhece, vai conhecer agora. 1 João 3,16, nisto conhecemos o amor. Se Cristo deu a vida por nós, nós devemos dar a vida pelos nossos irmãos. Pastor, o que você estava fazendo pregando depois da morte do seu filho? Dando do que restou da minha vida, por amor aos meus irmãos. Pregando, mesmo em meio a uma dificuldade, a uma luta. Mas fazendo o quê? Me doando. Naquilo para o qual fui chamado para fazer. O problema é que às vezes a gente não compreende isso. E aí a gente não desenvolve a parte mais fundamental do Evangelho, que é o amor. Amor é a base de tudo. 1 Coríntios 13 diz que se não tiver amor, você não é nada. Mas existe um cenário que é desenhado no princípio de dores. A palavra diz que no final dos tempos, o amor de quase todos esfriaria. Sim ou não? Não é isso? No final dos tempos, o amor de quase todos esfriaria. E ele diz, por que que isso vai acontecer? Ele diz, por se multiplicar a iniquidade. O que que é iniquidade? Aqui estão os pecadores. Amém ou não? Mas aqui não podem estar os iníquos. A gente não pode estar por aí multiplicando iniquidade, porque senão a gente está dentro exatamente do contexto, do final dos tempos, do princípio de dores. Porque pensa comigo, o que acontece quando uma mãe abandona um filho? A palavra diz, ainda que uma mãe abandone um filho, eu todavia não te abandonarei. Ele está dizendo, pode acontecer. Isso pode ser que aconteça. Eu não conheço meu pai biológico. Por quê? Porque o meu pai biológico quis pagar, por ser de uma família rica, quis pagar a família da minha mãe, que só tinha 16 anos, para me tirar, para ela abortar. Por quê? Porque talvez a minha mãe era de uma família pobre, né? Desconexo com isso. Aí vem o meu pai, para toda a minha vida, porque quando eu chegar no céu eu vou beijar muito ele. Vou falar, que falta que tu fez, camarada. Tu foi embora antes do tempo que eu planejei que você fosse. E aí eu vou beijar ele, vou dar o abraço que eu não pude dar nele, para agradecer ele. Porque ele não podia saber que eu sabia que ele não era meu pai. Porque ele nunca desejou isso. Mas ele foi aquele que quando alguém que me gerou não me quis, ele disse, eu quero ser pai desse menino. E que sorte é dele, hein?
Que isso, varão orgulhoso? Mas ele foi aquele que disse para minha mãe: não, esse menino vai ser meu filho, eu vou criar ele. Então você pode pegar situações como essa na sua vida e crescer alguém frustrado. Não, isso é energia para mim. Sabe por quê? Porque o meu pai, ele revelou para mim o verdadeiro amor de Deus. Foi através do meu pai que eu descobri o que verdadeiramente é a paternidade. Abriu-se a porta da paternidade para a minha vida. Por quê? Porque eu conheci o que é o verdadeiro amor. Alguém que não é seu pai está dizendo: eu te quero como filho. E o que Deus fez comigo, com você? Ninguém queria a gente. Ele disse: eu quero todos esses aí para mim. Vai lá, meu filho, compra eles para mim. Comprados com preço de sangue. E por se multiplicar a iniquidade, o amor de quase todos, a Bíblia diz que esfriaria. Eu queria passar um vídeo para vocês. Eu não quero mexer com vocês emocionalmente não, mas esse vídeo ele me tocou muito, e eu queria passar aqui para vocês rapidinho. Dá para colocar aí? Deixa eu sair daqui para vocês. Bota com áudio aí, tá? Tá sem áudio. Deus é amor, santidade e justiça. Deus é bom. Deus é maravilhoso. Deus é amor, santidade e justiça. Justiça. Isso. Quem que me ensinou isso? A Bíblia. Não, você me ensinou isso. Eu falei com você. Falou. Eu não sabia isso, eu não li a Bíblia. O Senhor me ensinou. O Senhor me ensinou isso. Sabia? Graças a Deus. Amém. Estou feliz de escutar isso. Amém. Estou feliz em ouvir isso. Tá feliz? Oh, O Senhor está fazendo eu amar a Deus e está fazendo muito mais pessoas amar a Deus também, sabia? Deus é bom. Deus é maravilhoso. Ele está te usando como ferramenta na vida das pessoas. Então Ele vai me curar logo. Lógico que vai. Lógico que vai. A gente nunca entende os planos de Deus, mas depois que eles acontecem, a gente presta atenção, a gente descobre É verdade. como Ele é maravilhoso. Porque Ele dá o fruto do que você plantou no passado, e ainda assim o fruto que você recebe acaba ensinando Ele, acaba ensinando muitas pessoas. Sabia? É, A justiça dele é maravilhosa, muito, não é? muito. Amém. Te amo. Eu também te amo. Muito. Te amo muito também. O cenário desenhado é: por se multiplicar a iniquidade, o amor de quase todos esfriaria. Mas ele disse que de quase todos eu não vou ser. E é uma decisão. Quantos pais, quando eu vi esse vídeo, eu lembrei da minha oportunidade de dar comida na boca do meu pai. Sabe o que isso me remeteu? O cuidado que eu tive na minha infância. Porque na minha infância, quem me deu comida na boca foi ele. E aí agora, ele está dependente de alguém. E quando eu vi aquele cenário, eu lutei para todos os dias sair do meu trabalho e ir para o hospital, para fazer todos os dias aquilo pelo meu pai. Por quê? Porque pode ser que o amor de muitos vão esfriar no final dos tempos, mas eu não quero ser esse que o amor vai esfriar. Eu quero continuar com o amor aquecido dentro do meu coração, porque ele é a base de todo o evangelho. Jesus está ensinando para os discípulos: olha, nós precisamos nos compadecer das pessoas. E eu brinquei hoje aqui na igreja, talvez eu tenha brincado com algo duro demais, e eu falei: às vezes, irmãos, o diabo está tirando férias, porque a gente está fazendo muitas vezes o trabalho dele, a gente está falando mal um dos outros, a gente está criticando uns aos outros.
Às vezes a gente está falando mal da fraqueza de alguém. Ó, tá vendo, subiu no altar, mas está todo torto na vida. Vai lá, confronta ele. Traz para a gente como liderança da igreja. Se você sabe do pecado de alguém, não prolifera isso pela face da terra inteira. Vem aqui, pastor, olha, esse irmão, ele está em pecado, vem cá, eu vou cuidar dele, a gente vai sarar as feridas dele, mas a gente não pode ser, sabe, como sacerdote que passa por aquela pessoa caída, o levita que passa também, e aí um samaritano improvável tem que ir lá cuidar das feridas. Às vezes tem pessoas sendo mais amadas por pessoas fora da igreja do que a gente. E aí eles não encontram esse lugar aqui de cuidado, porque não encontram em nós. Talvez você seja a pessoa mais próxima de alguém que precisa de um cuidado. Não pense em fazer a obra somente nesse âmbito de você se tornar um obreiro na igreja, um levita, um pastor, um diácono, um presbítero. Não existe uma obra do Senhor necessária fazermos todos os dias, amar o nosso próximo como a nós mesmos. Olha o que é estabelecido através de Jesus, Mateus 22, 37, amarás o Senhor teu Deus acima de todas as coisas. E o segundo, semelhante a esse, porque vão falar para ele dos mandamentos, vão perguntar para ele, e aí Jesus, e acerca dos mandamentos? Ele vai dizer, o primeiro e grande, você vai amar o teu Deus acima de todas as coisas. Então, quando eu amo a Deus acima de todas as coisas, existem algumas dores na minha vida que eu passo por cima dela pelo simples motivo de continuar cuidando de alguém, ministrando na vida de alguém. E o segundo, semelhante, ele diz que é semelhante. O que é algo semelhante? É algo que parece. Então, para Deus, há uma semelhança em alguém que ama Ele e alguém que ama o seu próximo. Amarás o teu próximo como a ti mesmo. E aí ele vai dizer, disso depende toda a lei e também os seus profetas. Ele está dizendo o seguinte, o que é um profeta? É aquele que profere, é aquele que profetiza, é aquele que libera sentenças e palavras. Então ele está dizendo, nenhuma palavra vai ter tanto valor se ela estiver vazia da prática, da compaixão. Porque, olha o que Jesus vai dizer no versículo de Mateus 9, versículo 12. Mas Jesus, ouvindo, disse, os sãos não precisam de médico, e sim os doentes. Ide, porém, e aprendei o que significa misericórdia quero e não holocausto, pois não vim para chamar justos, e sim pecadores. Mas aí ele continua, ele chamou pecador, mas ele chamou pecador com propósito. Ele continua dizendo, chamei pecadores ao arrependimento. Então o que precisa? Precisa sim entrar aqui, talvez como você estava, cheio de carrapicho, mas tem que se permitir, dia após dia, o Senhor tocar em você e tirar cada um deles. Não, esse carrapicho está agarradinho, vai doer, tá? Não, mas tira, Jesus, pode tirar, eu estou preparado, vai, puxa. Já viu, alguém aqui já entrou prego no pé enferrujado? Aí tu puxa, vem o que? A carne junto, não vem? Aí você vai puxar de novo, às vezes você sozinho não consegue tirar. Tem coisa, aprenda isso, existem coisas na minha vida e na sua, que nós não vamos conseguir tirar sozinho.
Um ao outro ajudou e ao seu companheiro disse: esforça-te. Então tem coisas que eu preciso de alguém para me ajudar. Eu preciso do acolhimento de alguém. E a igreja está aqui para te abraçar. Ó, tá vendo? Quase ninguém entende. A igreja está aqui para te abraçar. Ministério de Louvor. Desculpa se eu fui duro. Quer dizer, desculpa não. Se você sair daqui chateado comigo, sinto te informar. Não estou nem um pouco preocupado. Pô, pastor, você é grosso. Não sou grosso, não. Eu só falei para você verdades bíblicas. Eu só preguei a palavra, só isso. Então, se você está saindo daqui chateado, saia chateado com você mesmo. Quando você entrou ali, ó, talvez você tenha entrado por aqui, mas quando você entrar por aqui, dê uma lida no que está ali. Ao entrar aqui, aceite ser confrontado. Ao sair daqui, lute para ser transformado. Todas as vezes que eu entro aqui, eu vou continuar lutando para Deus me transformar um pouco mais. Você pode ficar de pé? Quero terminar com você de pé. Então, algumas coisas do cenário bíblico vão se desenhar. Mas pensa, a palavra diz assim: por se multiplicar o quê? Iniquidade, o amor de muitos se esfriaria. O que é a multiplicação da iniquidade? São pessoas que foram caindo no pecado, e esse pecado foi se tornando uma prática da vida dela, e agora isso não é mais um erro de percurso, ele começou a viver nessa vida. Então a Bíblia está falando disso, que esse cenário, que a igreja faz parte dele, porque esse cenário, ele está sendo desenvolvido no mundo inteiro. Então todas as vezes que você está deixando a iniquidade fazer parte da sua vida, e você não está anulando uma prática de erro na sua vida, você está deixando a iniquidade se proliferar. Agora vamos mudar esse cenário. Se a Bíblia diz isso, e a gente pensar um pouco contrário a isso, por se multiplicar a santidade, se por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriaria, por se multiplicar a santidade, só vai ter brasa acesa do meu lado. Cada vez que eu estiver vivo e aceso diante do Senhor, eu vou ter fogo e chama para poder contagiar mais, eu vou alcançar mais. Você vai chegar perto de mim, quando eu dizer glória a Deus, você já vai estar falando em línguas. Quando eu disser aleluia, você já vai estar exaltando o Senhor, você vai ser cheio. Cada vez que você se aproxima de alguém cheio de Deus, você é cheio também. Você vai ser tocado também. Você entende isso? Amém? Outro cenário, Romanos capítulo 5, onde abundou o pecado, superabundou a graça. Então imagina onde abundar a santidade, meu irmão, a graça vai ser muito mais abundante. Cada vez que os santos se reunirem aqui, a gente não vai ficar precisando mendigar a presença de Deus, porque Ele virá. Calabandara charamana subiente labandurie. Oh, ala flashono mequias. Você pode mudar o cenário. Você pode mudar o ambiente à sua volta. Os desanimados se animarão, os tristes se alegrarão, porque na presença de Deus, até a tristeza vai saltar de alegria. Ela vai pular. Já imaginou a tristeza entrar no ambiente? Não, foi quem entrou agora, a tristeza. A tristeza já entra pulando. Ó, tristeza entrando pulando. Mas quem muda esse cenário? Os anjos? Não, são os santos.
santos são aqueles que aguardam a volta do Senhor, são aqueles que anseiam pela sua presença, são aqueles que são pecadores sim, mas todos os dias eles têm fugido da aparência do mal e lutado para serem melhores a cada dia mais e mais. E deixa eu te dizer uma coisa, Jesus nunca constrangeu alguém com a sua santidade, nunca. Você não precisa fazer isso. Só o fato de você andar com Deus, isso já vai tocar pessoas. Porque Jesus não dizia, olha mulher, levanta daí porque eu sou santo. Não, ele ajoelhava junto dela, para quê? Para ela se sentir acolhida, ela se sentir abraçada. E quando ele abaixava ali, ele ministrava na vida das pessoas. E quando elas levantavam dali, ele dizia, agora vai e leve uma vida diferente, seja diferente, viva de forma diferente, seja intenso em Deus, viva na presença do Senhor. Então o que a igreja precisa? Entender que esse não é um lugar de ativismo, esse é um lugar de intimidade, de relacionamento com Deus. Não adianta querer funcionar primeiro você precisa ser alguém íntimo de Deus. Depois de ser íntimo de Deus, você funciona com propósito. Deixa eu te ensinar uma coisa. Espera aí, para tudo. Dá qualquer nota alheia, vai dando qualquer nota alheia aí. O que você tocou? O que você tocou? Mas não são notas? Parece até que eu sou aquela menina, né, que está pegando um copo d'água aí. Não, eu quero ensinar para você na didática. O que você tocou? Música nenhuma. Agora toca algo que Deus tocar no teu coração. Não de longe. Olha só, ainda que sejam notas, se você toca ela de forma aleatória, é um toque sem propósito. Mas quando você toca alinhado com o propósito de Deus, não é mais barulho, é adoração ao Senhor. Alguém que vive propósito é alguém que agrada a Deus. Alabandara chara manasubiente labandure. Adore, adore. Isso. Ah, Senhor! Sim, Jesus! Glória a Deus! Se você tem estado parado, travado em alguma área da sua vida, eu quero que você saia do seu lugar. Se você quiser vir aqui à frente, ajoelhar aqui diante do altar, colocar a sua vida diante do Senhor, faça isso. Você foi tocado por essa palavra. Se você deseja aceitar o Senhor como o Senhor da sua vida, se você estava longe de Deus e quer retornar para os caminhos do Senhor, Deus tem algo nessa noite para a sua vida. Ele quer tocar você de forma diferente. Calabandara chara manasubiente labandurie. Calabandara chara manasubiente labandurie. Oh, alá. Você está aqui, você não veio aqui à toa. Você veio aqui porque Deus queria encontrar você. Ele tinha um momento marcado para te encontrar. Assim como Ele foi ao encontro de Elias, Ele também veio hoje ao teu encontro. Onde está a terceira pessoa que deseja tomar essa decisão? O Senhor marcou o encontro com você. É noite de salvação. É noite do Senhor encontrar você e trazer você para o propósito dEle, para uma realidade de um reino que é inabalável, de um Senhor que cuida de você em todos os detalhes.
Ele sabe das suas necessidades, Ele sabe que você é pó, Ele sabe que você é frágil, mas o seu amor é incomparável, a sua graça é imensurável, o seu amor não pode ser medido. Aleluia. Estenda suas mãos para cá, vamos orar. Pai, nós te agradecemos nesta noite pela tua palavra, Senhor, que veio aos nossos corações. Te agradecemos, Senhor, pelas decisões que foram tomadas nesta noite. Pessoas que estão, Senhor, trilhando um novo projeto de vida, um novo caminho no centro da tua vontade. Escreva os seus nomes no livro da vida. Ó, Pai querido, que elas possam te servir. Está à disposição, Senhor, da tua vontade, para dar crescimento ao teu reino, para salvar vidas, restaurar, ó, famílias, Senhor. Nós te agradecemos também, Senhor, aos teus filhos que vieram até o altar, que apresentaram a ti, Senhor, as suas limitações diante de um Deus de fortaleza. Então, ó Deus, fortaleça os teus filhos, derrame graça, força, ânimo sobre a vida de cada um deles. E nós te aplaudimos, nós adoramos o teu nome para todo sempre. Glória a Deus.